Olá, meus amigos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, iniciando essa semana aqui na presença de Deus, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje tem como tema cuidado com os ídolos ocultos, quando o coração troca Deus por outras coisas. Nesse profundo e esclarecedor devocional, baseado no texto bíblico do profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 20, eu, pastor José Carlos Carvalho, trago um devocional com uma mensagem impactante sobre a idolatria moderna e os ídolos ocultos do nosso coração. Muitas vezes pensamos que idolatria é algo do passado, mas a verdade é que ela continua presente em nossa vida de uma forma sutil, através do dinheiro, do orgulho, das emoções, relacionamentos e até do próprio eu. E nesse devocional você aprenderá o que é idolatria nos dias atuais, como identificar ídolos no coração, os perigos de amar coisas acima de Deus, como destruir os ídolos espirituais, como restaurar Deus ao centro de sua vida. É uma mensagem forte, confrontadora e transformadora para quem deseja viver uma vida totalmente dedicada a Deus. Você pode até dizer: eu não adoro ídolos. Mas será mesmo? E se hoje Deus olhasse para o seu coração, o que ele encontraria ocupando o primeiro lugar? Dinheiro, família, sucesso, emoções, você mesmo. Nesse devocional, nós seremos confrontados com uma verdade poderosa. A idolatria não ficou no passado. Ela apenas mudou de forma, mudou de roupagem, tem uma nova nomenclatura, mas continua ativa e real. E talvez você, sem perceber, você esteja permitindo que algo ocupe o lugar no seu coração que pertence exclusivamente, somente a Deus. E hoje, agora, é hora de identificar, quebrar e remover todo o ídolo do coração. Em Jeremias 16, 20, o profeta nos alerta dizendo: acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Veja, ele fala, deuses que de fato não são deuses. E eu quero lembrar para você que a idolatria não acabou, ela se modernizou. Amados irmãos, quando pensamos em idolatria, logo imaginamos imagens de pedra, esculturas antigas, povos pagãos. Mas a verdade é que a idolatria continua viva, só mudou de aparência. O antigo Israel caiu nesse pecado repetidas vezes. E hoje, o Israel espiritual, a igreja, eu, você, nós também corremos o mesmo risco. A idolatria moderna não precisa de um altar visível. Ela se instala no nosso coração de forma sutil, sem às vezes a gente perceber. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida acaba se tornando um ídolo. Pode ser dinheiro, sucesso, família, emoções, segurança, status ou até mesmo o nosso próprio eu. Mamon, um deus do dinheiro, ainda levanta seu bezerro de ouro. O orgulho ainda constrói seus templos e a carne ainda ergue altares silenciosos. Aí nós corremos o perigo dos ídolos aceitáveis. Existem ídolos perigosos, e são perigosos porque parecem bons. Filhos, família, trabalho, conquistas, tudo isso pode ser bênção.
mas quando se tornam prioridade acima de Deus, acabam se tornando idolatria. Esse texto do profeta Jeremias nos alerta sobre o amor excessivo. Quantas vezes colocamos pessoas acima de Deus? O problema não é amar, é amar mais do que devemos. A palavra nos lembra, Davi amou Absalão, mas esse amor mal direcionado trouxe uma dor profunda. Quando transformamos bênçãos em ídolos, sofremos mais do que deveríamos. Dependemos do que é instável e acabamos nos afastando do Deus eterno. Ídolos não são deuses, mas roubam o nosso coração. Veja que o profeta faz uma pergunta: acaso fará o homem para si deuses que não são deuses? Que pergunta forte. Ídolos não têm poder, não salvam, não sustentam, não preenchem, mas mesmo assim o coração humano insiste em criá-los. E por quê? Porque o ser humano foi criado para adorar. E se não adorar a Deus, adorará outra coisa. O problema não é se você adora. O problema é o que ou quem você está adorando. E o pecado é mais grave quando temos luz. O texto nos confronta com algo sério. Os pagãos adoravam ídolos porque não conheciam um Deus verdadeiro. Mas nós conhecemos a verdade, temos a palavra, experimentamos a graça. E ainda assim, muitas vezes, esquecemos Deus e nos voltamos para substitutos, e isso torna o pecado ainda mais grave, porque trocamos o Deus vivo por coisas passageiras. E como identificar um ídolo no coração? Então faça essas perguntas a si mesmo. O que ocupa meus pensamentos com mais frequência? O que mais temo perder? O que define minha felicidade? O que controla minhas decisões? Se a resposta não for Deus, pode haver um ídolo no coração. Qual é o caminho da libertação? É destruir ídolos. O clamor final do texto é poderoso. Ajuda-me a destruí-lo do teu trono. Isso fala de decisão. Ídolos não saem sozinhos. Precisam ser derrubados, destruídos. E só o Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. Como vencer? Reconhecendo, confessando, renunciando, reposicionando Deus no centro. E eu gostaria que você orasse mais ou menos assim. Senhor Deus e Pai, nessa hora eu coloco diante de Ti, diante da Tua presença, um coração sincero. Sonda, meu Deus, e revela tudo aquilo que tem ocupado o Teu lugar em minha vida. Se existe algum ídolo escondido em meu coração, seja ele qual for, eu quero renunciar agora. Arranca, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Quebra todo altar levantado pela carne. Destrói todo bezerro de ouro que ainda existe em mim. Coloca-Te novamente no centro da minha vida. Que o Senhor seja nosso primeiro amor, nossa prioridade, nossa razão de viver. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, alinha nosso coração ao Teu, e que possamos viver para a Tua glória, somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esse devocional tenha falado ao seu coração e também à sua mente, à sua razão. E se ele fez isso, eu gostaria que você não retesse para si e compartilhasse com seus amigos.
Peça para que eles compartilhem com os outros também. Deixa aí sua curtida, faça o seu comentário, ative lá os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá e inscreva-se. Eu te faço um convite para amanhã estarmos aqui juntos mais uma vez, se assim Deus nos permitir, para recebermos mais uma porção da Palavra de Deus, mais um devocional que esclarece, que orienta, que conforta, que direciona. Essa palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe grandemente e nos vemos amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.